Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E ontem a abordagem, o que é ser cristão? E pensando bem, hoje eu quero estar falando com vocês o que é ser igreja. Porque a maioria de nós nos tornamos, do ponto de vista mais central da palavra mesmo, templistas, e com isto a gente só configura o conceito de igreja em detrimento da existência de um templo. E quando a gente vai estudar a história da igreja mesmo, o primeiro templo ele vai aparecer aí do 4º para o 5º século, e até então o primeiro templo construído como igreja mesmo. Até então não havia templos. Então, o templo é uma invenção posterior ao final do período apostólico. Até o final do período apostólico, primeiro século para o segundo século da era cristã, não havia templos, e a igreja ela tinha essa relevância de ser igreja, porque então ela compreendia que ser igreja era muito mais do que ser estática dentro de um prédio, e ela trazia a característica de ser mais viva e ativa do ponto de vista de que não se prendia, não se criava vínculos regionais ou se enraizava dentro de um contexto qualquer, porque a igreja sempre ela fora proposta como sendo alguma coisa um pouco maior do que isto. E aí com isto, o que é a igreja? Assim, do meu ponto de vista, e é um ponto de vista que eu tenho trabalhado ao longo do tempo, dentro da Bíblia, dentro do conceito da teologia cristã mesmo, a igreja é um organismo vivo que está edificado sobre a rocha, e quando é edificado sobre a rocha, que não é Pedro, mas que é a rocha da revelação da palavra e da pessoa de Cristo, que tem como premissa, ou como missão, ou como objetivo específico, manifestar o reino de Deus, podendo esta igreja ser uma igreja universal enquanto corpo de Cristo, mas podendo também ser uma igreja local enquanto uma igreja que faz missão, uma igreja proposta para a pregação do Evangelho da Paz. Estando dentro de uma igreja, é uma outra pergunta que sempre a gente ouve, sempre a gente vê pessoas equivocadas procurando a igreja como se estivesse procurando a Arca de Noé para entrar e estar isento do dilúvio, não é? Estando dentro de uma igreja, já tenho garantia da salvação? A resposta é não, e ainda para dar complemento a esta resposta, eu diria que a coisa não funciona mais ou menos assim. Porque a garantia da salvação, ela só é proposta você estando dentro de Cristo, é o que a Bíblia está falando. Estando guardado em Cristo, sim, você pode ter a garantia da salvação. E quando isto é proposto por Paulo falando em Colossenses no capítulo 3, no versículo 2, 3 e 4, ele diz: pensai nos objetivos do alto, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Então, estar dentro de uma igreja não te traz garantia nenhuma, senão que, estando dentro de uma igreja, você está isento, provavelmente, de que, caso caia uma chuva, ela não vai te molhar. Caso esteja calor e a igreja seja climatizada, você vai ter um ambiente aclimatizado aí nos seus 24, 23, 22 graus. Caso seja uma igreja simples, talvez estando dentro você vai ter ali a garantia da presença do próximo também com você, e provavelmente vai estar mais quente dentro da igreja do que do lado de fora, porque desse ponto de vista que a gente trabalha hoje o conceito de igreja, que se tornou um conceito totalmente equivocado, a igreja é o prédio que se constrói, e a Bíblia está falando que igreja não. Igreja, ela é totalmente outra coisa, é isso que eu falei para vocês, é um organismo vivo, não é? Porque então este organismo vivo
é uma proposta do próprio Jesus em Mateus 16, que diz: sobre esta rocha edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele está falando de rocha, ele está falando em cima da revelação que Pedro teve, né? Revelação de que Cristo, de fato, era o Cristo enviado do Deus vivo, não é? Que então ele pode ser manifesta como sendo a revelação da palavra de Deus na pessoa de Cristo Jesus e assim por diante. E outra pergunta que corriqueiramente também a gente está preocupado em saber qual é a igreja certa. E sempre eu ouço isso: qual é a igreja certa? Qual é a igreja certa? Não é? E a igreja certa, de fato, é a igreja corpo de Cristo. É a única igreja, é a igreja certa. Fora disso, é pura invencionice de homens, não é? Pois é, mas vocês têm sacramentos. A Bíblia não fala de sacramentos para a igreja. Isso é uma cultura que a igreja criou-se já fora do período bíblico. Quando se fecha o cânon sagrado, é que a igreja começa a trabalhar estas questõezinhas e põe aí os sacramentos da igreja para o público católico. São 7 sacramentos. Quando propôs início eram 10, depois reduziu para 7. E para o público protestante, né, trabalham-se com o conceito de 2 sacramentos. Não é? Então, os 2 sacramentos do público protestante é batismo e ceia, mas isto não é sacramento também. Isto, do ponto de vista bíblico, é tão somente uma ordenança de Cristo. E assim, a igreja certa é a igreja corpo de Cristo. Fora disto, é pura invencionice de homens também. E se eu não for a igreja, porque hoje é o grande lema, é o grande dilema, não é? Os desigrejados: eu não preciso ir à igreja para ter a consciência da salvação, porque eu já sou igreja em casa, por isso eu sou desigrejado. Na realidade, você se reúne como comunidade para celebrar os mistérios de Deus, pois a igreja é você, isso é fato, não é? Agora, quando você fala: mas eu não preciso da igreja, eu posso ficar em casa porque eu sou um desigrejado, aí o grande problema então eu posso ficar em casa? Não. A Bíblia está falando assim também. Por quê? Porque a palavra igreja diz daqueles que saíram para fora. E o termo igreja é plural, não é singular, não é? Então você é singular, nós somos plural. Então, quando a gente fala deste conceito dos que eu quero servir a Deus, mas em casa, necessariamente você está cometendo um grande equívoco. E quando você fala eu sou desigrejado, você está cometendo um equívoco muito maior ainda, porque a igreja ela traz um aspecto da pluralidade, ou seja, um aspecto plural. Agora, como isto surge, né? A gente vai pegar isso no Velho Testamento. Tem a Septuaginta grega, que o Alexandre o Grande pede para o povo judeu, para os fariseus mesmo, para os escribas escreverem e traduzirem do hebraico para o grego a versão do Velho Testamento. E o que chama de comunidade no Velho Testamento e Kalhal no Velho Testamento, na Septuaginta grega já é igreja. E quando Jesus usa o termo igreja pela primeira vez mesmo, é quando ele está falando sobre esta rocha edificarei minha igreja, ele está pegando esta palavra emprestada do hebraico, e quando ele pega isso, ele está trazendo do hebraico, perdão, do grego, e quando ele pega este termo, ele está trazendo aqui a consciência da cultura grega mesmo. A cultura grega, então, o pessoal nas cidades-estados que decidiam acerca, dentro do aspecto democrático, né? Acerca do rumo da cidade, do rumo do decidir sobre a guerra e de outros aspectos mais, né? Então, quando falava igreja, é porque então havia reunido, o pessoal saía das suas casas, ia para uma praça pública, reunia um grupo de pessoas, não estou bem lembrado ao certo, mas tinha que ser um número considerável. Eu vou jogar um número aqui hipotético, mas porque muito tempo que eu falei sobre isso e não me vem à memória agora, mas coisa de 500 pessoas reunidas. Então isso era igreja. Então, quando o pessoal saía de casa, ia para fora para decidir acerca do rumo da própria nação, da própria cidade-estado, para fazer a guerra, para o aspecto democrático e coisas correlatas a isso, né? E aí a gente cai no absurdo de falar eu sou igreja, mas eu fico em casa. Bom, então você é plural?
Na realidade você é singular, nós somos plural, né? E com isso também a igreja ela não pode ser singular, e dentro desse conceito da eclésia mesmo, grega, ou do povo que saía para fora para reunir, não podia ter escravos que fizessem parte da eclésia, né, ou da igreja. Eram só pessoas livres e que tinham capacidade de optar, de opinar e de decidir. E uma certa feita também, um certo líder religioso, sacerdote, chegou em mim e me confrontando mesmo, falou que não concordava comigo, eu não concordo com vocês, não comigo, mas com vocês, quando então abordando o público protestante, né? O público cristão evangélico, ele falou, não concordo porque vocês trazem um conceito de uma pluralidade teológica, né? Tentando propor que a gente criou uma outra teologia diferente da teologia bíblica, né? E com isso, quando ele falou isso, eu já sabia mais ou menos o que ele estava querendo trazer, que a igreja é una, do ponto de vista que é única, e a igreja é santa, e a igreja traz o aspecto da universalidade também. E aí eu falei para ele, pois é, o que você chama de pluralidade teológica, eu chamo de multiforme sabedoria de Deus. E ele me perguntou por quê. Daí eu citei esta referência bíblica para ele, Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu falei, olha, o que você chama de pluralidade teológica, eu chamo de igreja, e tem um dos seus teólogos, que eu já li muito sobre ele, e ele diz que todo ponto de vista é vista de um ponto. Então, talvez você está olhando de um ponto de vista diferente, mas se a gente olhar de um mesmo ponto de vista, a gente vai encontrar somente uma teologia, aquela que você abre a Bíblia e você descobre por ela, não é aquela que você cria pelo conceito platônico ou aristotélico. É Bíblia pela Bíblia, não é? Onde a Bíblia fala, nós falamos, onde a Bíblia cala, nós calamos. Então este é o conceito mais primordial também para se viver a realidade daquilo que a gente chama ou configura como sendo igreja. E 3 aspectos desta igreja que a Bíblia traz em Atos dos Apóstolos, irmãos, é que eles tinham tudo em comum. A oração, na comunhão e no partir do pão. E assim, eu acho que com isso matou a charada. Assim seja de verdade a igreja, que se reúne para celebrar os mistérios de Cristo na ação e no poder do Espírito Santo, não é? Ou então, consertando, celebrar os mistérios de Deus em Cristo Jesus na ação e no poder do Espírito Santo. E com isso, quero deixar esta reflexão para vocês, deixando aí mais uma vez beijo na alma, beijo no coração de cada um. Deus vos abençoe.